Olá, queridos alunos! Olha só, sejam todos aí muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Exatamente, vocês estão vendo aqui, né, na bancada, que eu tenho então uma série aqui de vidraria, tenho reagente, estou aqui com um torço, ou seja, né, significa então que na nossa aula vai ter aí sim experimento, a gente vai colocar hoje a mão na massa. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Priscila e a nossa aula de hoje está aparecendo aí na tela para vocês. É a digestão humana, é isso mesmo, né? Então a gente vai falar um pouquinho aí do processo, né, e do sistema digestório humano e essa aula, né, na verdade, ela está ali inserida no aprofundamento à cultura do solo do campo à cidade. A unidade curricular que faz parte então desse aprofundamento é a unidade curricular 1, o indivíduo e o ambiente, e o nosso componente curricular, que vocês aí já conhecem, é o componente do solo, a célula. Então, a gente vai trabalhar aí a questão da digestão. E aí, para vocês também está aparecendo as habilidades. Então, tá aí para vocês a habilidade do eixo estruturante, que é justamente selecionar, sistematizar, com base em estudos, pesquisas, fontes confiáveis. Exato, né? A gente está trabalhando aí a questão da investigação científica. E nada melhor que, durante aí a nossa investigação científica, a gente fazer então um experimento e colocar a mão na massa, né? Então hoje a gente vai pesquisar um pouquinho mais aqui a respeito dos alimentos, né? Que faz parte, então, aí do nosso componente do solo, a célula. Uma coisa importante também que eu gostaria de mostrar para vocês é que, olha só, tá aparecendo aí na tela para vocês, a gente já está, ó, na atividade 2, então, do nosso aprofundamento, tá? Então, a gente está na atividade 2 do nosso aprofundamento, primeira aula dessa atividade, então é a introdução 1, ok? Então, só para deixar aí registrado para vocês. E aí, gente, né, além das habilidades, então, do eixo estruturante que eu estava aí conversando com vocês, a gente tem também, olha, a habilidade do currículo paulista, que está aí na tela também mostrando, né, que é justamente, olha, analisar os ciclos biogeoquímicos. A gente vai ter uma interpretação um pouquinho diferente, porque a gente não está falando aí nesse sentido da questão ambiental, mas a gente está falando muito mais de como, então, os nutrientes, eles fazem parte, então, do nosso corpo, como os nutrientes, então, entram no nosso corpo. E isso também faz parte do ciclo biogeoquímico aí de diversos nutrientes, né? Então, por isso, a importância da gente trabalhar a questão aí dos ciclos biogeoquímicos, só que numa visão um pouco diferente. A gente não está trabalhando aí com as questões ambientais, mas sim, a gente está trabalhando, então, um pouco mais a respeito, por exemplo, de como esses nutrientes que fazem parte, então, desses ciclos, né, que estão presentes, então, nesses ciclos, eles estão aí no nosso corpo, ok? Então, é uma outra abordagem nesse sentido. O objetivo, gente, da nossa aula, também está aparecendo aí para vocês, é compreender, então, como ocorre o processo da digestão humana. Então, a gente vai focar, basicamente, na questão da digestão humana e também no sistema digestório humano, ok? E aí, gente, né, vamos começar fazendo então uma retrospectiva aí da nossa aula, né? Nas nossas últimas aulas, então, a gente estava trabalhando aí com vocês a atividade 1, exato. A gente encerrou então a atividade 1 e estamos aí iniciando a atividade 2 aí com vocês. Então, né, nas nossas últimas aulas ali de sistematização da atividade 1, a gente fez um balanço geral da atividade, fizemos aí um processo de retomada também dos principais temas abordados. Entre eles, a gente ressaltou a composição, então, do nosso corpo, dando uma grande ênfase, então, nos nutrientes e nos compostos que estavam presentes aí nos nossos tecidos. E também a gente falou a respeito aí da evolução da alimentação, sem também deixar aí de fora a questão da agricultura, que a gente também tocou nesse ponto, né, lá na nossa atividade 1. E aí sim, agora a gente vai então partir para a nossa atividade 2 e justamente para a gente falar um pouquinho mais aí sobre o que é a digestão, né? Já que a nossa aula hoje é sobre a digestão humana, então o que significa, o que é
a digestão? A digestão nada mais é do que um processo onde ocorre ali, olha, a redução de macromoléculas em moléculas menores. Essa redução sempre vai estar ali associado por uma série de enzimas. Então, eu tenho uma série de enzimas, ou seja, de proteínas, né, que atuam, então, nesse processo de redução dessas macromoléculas em moléculas menores. Essas enzimas, a maioria delas atuam então ali, olha, na luz do trato gastrointestinal. Algumas outras enzimas já começam a atuar na nossa boca. E aí, quando essas enzimas atuam, fazendo então com que essas macromoléculas aí sejam reduzidas em moléculas menores, aí sim a nossa célula consegue absorver esses nutrientes e essas moléculas menores, sendo então absorvido pela nossa célula e consequentemente pelo nosso organismo. Vocês estão vendo aí no esqueminha, né, que eu tenho ali, olha, as macromoléculas dos alimentos, que quando passam ali pelo processo de digestão, elas são então reduzidas, né, são separadas, né, que a gente chama ali de subprodutos menores ou moléculas menores, e aí esses subprodutos então, eles são transportados e aí sim eles passam aí para as nossas células, as quais absorvem então esses nutrientes que vão fazer parte tanto de processos da própria célula, como vão fazer parte também da construção, por exemplo, de outras moléculas, né? Então, se eu tenho, por exemplo, ali a absorção de aminoácidos, esses aminoácidos posteriormente vão fazer ali, né, vão participar da construção de outras proteínas que serão importantes aí para as nossas células. Então, isso é basicamente o processo de digestão. Seria a redução, então, de moléculas maiores em menores, sempre com a ação de enzimas nesse caso. E aí, gente, a gente pode entrar em diferentes tipos de digestão, né? E aí vai depender muito do organismo que a gente está falando, né? Do ser vivo que a gente está falando. Então, a gente tem uma digestão especificamente intracelular, ou seja, só acontece dentro do organismo, exclusivamente no interior das células, e quem participa, quem faz esse tipo de digestão são os organismos, por exemplo, ali, olha, que eu estou citando ali para vocês, os protozoários e os poríferos. Os poríferos são as esponjas do mar, né? Então, esses organismos, eles fazem uma digestão exclusivamente intracelular, ou seja, a digestão acontece no interior das células. Já, por exemplo, a digestão extracelular, ela acontece ali, olha, fora das células, em uma cavidade digestiva, ou, né, agora também a gente pode chamar de uma cavidade digestória. E aí, gente, a maioria dos outros organismos fazem esse tipo de digestão. Coloquei ali como representantes a estrela do mar, que são os equinodermos, mas nós mesmos, né, os seres humanos, por exemplo, né, que a gente faz parte ali, por exemplo, do grupo dos mamíferos, nós mesmos, a gente entra então nesse tipo de digestão extracelular, em que acontece então dentro de uma cavidade. Agora, existe também um outro tipo de digestão que ela mescla, né, entre digestão extra e digestão intracelular. Então, uma parte da digestão é realizada na cavidade digestiva ou digestória, e aí ela consegue quebrar então os nutrientes em pequenas partículas, só que essas partículas ainda não conseguem ser totalmente absorvidas pelas células. Então, elas passam a ser quebradas novamente, aí sim, no interior das células. Então, por isso se chama extra e intracelular. Uma parte da digestão acontece em uma cavidade fora da célula, né, num trato aí digestório, e aí uma outra parte vai acontecer então no interior das células. E os principais representantes estão aparecendo aí para vocês são os quinidários. Então ali, olha, as medusas, as caravelas, né? Esses são os principais representantes que exercem, né, que fazem esse tipo de digestão, que é a digestão extra e intracelular.
Nós, então, seres humanos, a gente está na digestão extracelular, onde está presente também a maioria dos outros organismos, e aí a gente vai, então, focar um pouquinho mais nesse tipo de digestão, que acontece, então, dentro de uma cavidade digestiva ou uma cavidade digestória, né? Ou um trato ainda gastrointestinal, no nosso caso. E aí, gente, vamos então passar para a digestão humana, né? A digestão humana está aparecendo aí para vocês, né? Todo o processo, né? Como que acontece, na verdade, como é dividido. E aí a gente vê que a digestão humana ela está dividida em duas partes. A gente fala de tubo digestório e de órgãos anexos. Esse tubo digestório a gente pode dizer também que seria o nosso trato gastrointestinal, que aí está aí presente, né, no tubo digestório. Quando a gente fala do tubo digestório, a gente está falando então de um canal que vai atravessar o organismo. Atravessar no sentido que ele percorre a maior parte então do nosso corpo. Esse tubo digestório, né, esse canal, ele começa aqui na nossa boca, né, aqui na nossa garganta, e ele passa pelo nosso abdômen, né, passa pelo nosso tórax e chega ali no nosso abdômen. Então, por isso eu falo que é um canal que atravessa o organismo. E esse canal vai conduzir, então, os alimentos até os principais órgãos do trato gastrointestinal. E aí, gente, olha só, se vocês voltarem aqui comigo, vou mostrar aqui no torso para vocês justamente como que isso acontece, né? Então, olha só, como que é esse tubo digestório, né? Esse tubo que então vai atravessar todo o corpo. A gente começa aqui no nosso torso, né? Ele está aqui junto comigo. Então, o nosso tubo digestório vai começar aqui na região da boca, né? Então, vocês vão ver aqui, olha, na região da boca vai começar então o nosso tubo digestório. Esse tubo digestório, então, ele vai percorrer toda a nossa boca. E aí, olha, vai percorrer então todos esses canais, né? Então vai percorrer aqui toda a nossa boca, vai passar aqui pela região do tórax, então ele passa aqui por dentro, né? Por trás aqui, olha, do pulmão, até chegar aqui, olha, no nosso trato gastrointestinal. E aqui a gente vai ter a presença de órgãos específicos para digestão, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles no decorrer da nossa aula, e a gente vai ter órgãos anexos. E esses órgãos anexos, um deles está aqui, olha, que é o fígado, ele é localizado ao longo do tubo digestório ou do tubo digestivo e ele auxilia no processo de digestão. Então, o fígado, né, nesse caso que eu estou mostrando aqui para vocês, olha onde eu estou colocando aqui a minha mão, o fígado, ele é considerado então um órgão anexo, então ele não participa de todo o processo digestório, mas ele vai ter um papel super importante, principalmente no envio e na fabricação de enzimas, que também a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E aí, gente, né, vamos começar então com a nossa digestão e com os fenômenos que fazem parte da digestão. A gente tem o que a gente chama primeiro de fenômenos físicos. Esses fenômenos físicos, eles se iniciam lá na nossa boca. Tá aparecendo aí para vocês, né? A nossa boca com os dentes e com a língua. Os dentes, então, eles são responsáveis aí pela trituração, pela mastigação, enquanto que a língua, ela vai ser responsável então pela mistura, né, dos alimentos dentro da nossa boca, juntamente com a saliva, e aí a língua, ela vai auxiliar na condução do alimento pelo nosso tubo digestório, né, ao longo do nosso tubo digestório, principalmente ali no esôfago, ela vai auxiliar então na condução do alimento. A língua, então, ela ajuda empurrando o alimento para o esôfago. E aí o esôfago, que são esses canais que estão mostrando aí, né, na nossa figura, próximos ali à boca, esse canal, ele vai então conduzir o alimento ao longo então de todo esse canal até chegar no nosso estômago.
esse esôfago ele realiza uma série de movimentos que a gente chama de movimentos peristálticos. E esses movimentos são importantíssimos para conduzir então esse alimento, né, esse bolo alimentar que já foi triturado e já foi mastigado na nossa boca, e o esôfago aí ele conduz então através de movimentos chamados de movimentos peristálticos, conduz esse bolo alimentar, empurra esse bolo alimentar ao longo então do esôfago, ao longo do canal, até chegar então no estômago. E aí, quando esse bolo alimentar chega nos órgãos ali, né, do nosso trato gastrointestinal, é onde se realiza o que a gente chama de fenômenos químicos. Nesse fenômeno, a gente vai ter aí a ação enzimática. Então, é aí onde vai ter a ação das principais enzimas. Antes de chegar, então, ali mesmo, né, no gastrointestinal, né, em todos os órgãos gastrointestinais, na própria boca já começa a ação enzimática com um processo de insalivação. Então, a gente tem ali, olha, glândulas salivares, que, olha, se vocês voltarem aqui para mim, olha, no torso a gente consegue mostrar as glândulas salivares. As glândulas salivares estão posicionadas justamente aqui, olha, perto, então, olha, da boca. Então, a gente tem glândulas salivares aqui e a gente tem outras glândulas salivares mais aqui para dentro da boca, né, na parte aqui de baixo da boca, onde está aqui meu dedo apontando, justamente essas glândulas salivares, então, que elas liberam, então, a saliva. E quando elas liberam a saliva, já começa ali um processo de insalivação, então, do alimento, então já começa uma ação química. Alguns nutrientes já são então digeridos e absorvidos, principalmente o amido. Então eles liberam, né, a enzima amilase, e aí quando liberam a amilase aqui, olha, né, da nossa glândula salivar, e aqui também, onde eu estou colocando o dedo aqui, olha, da glândula salivar, quando libera a amilase, essa amilase, ela então começa o processo de digestão ali do amido que está presente então em alguns alimentos. Então, na boca, a gente já começa um processo de digestão, principalmente do amido. E aí, né, voltando ali, olha, para o nosso LED, a gente vai ter, por exemplo, outros processos químicos, como a quimificação, que acontece principalmente no estômago, com a ação de diversas outras enzimas, e a quilificação, que acontece também principalmente nos intestinos, também com a liberação de outras enzimas e também com a absorção aí de nutrientes, ok? Então aí é basicamente os fenômenos, né, da digestão, os processos, né, da digestão, processos físicos e processos químicos. E aí, gente, né, vamos começar então com a digestão aí na boca, né? Então aí tá aparecendo para vocês na tela o que acontece então na boca. Como eu havia ressaltado para vocês anteriormente, a digestão então já se inicia na boca, principalmente com a ação dos dentes, onde os alimentos serão triturados, né, e com a ação também das nossas glândulas salivares, né, onde os nossos alimentos vão ser umedecidos e misturados, formando então o bolo alimentar. Para formar esse bolo alimentar, precisa então de algumas enzimas que estão presentes na saliva, principalmente a amilase salivar, né, que é liberada então das nossas glândulas salivares aí presentes na boca. E aí nesse processo já começa aí a digestão do amido, né, que eu já tinha ressaltado com vocês anteriormente. A língua, ela vai estar muito associada com o processo de deglutição, ou seja, né, quando a gente engole. Então, a língua, ela vai auxiliar, né, nesse processo aí de deglutição, onde então ela vai empurrar o bolo alimentar que já foi umedecido e misturado então com a saliva, ela vai ajudar, né, a empurrar o bolo alimentar para que ele então
presente no nosso esôfago e através ali dos movimentos peristálticos, chegue então até o nosso trato gastrointestinal, né, ao estômago, intestino e outros órgãos ali associados. Além disso, a língua, ela também vai ter ali, ó, a percepção do paladar. Então, se a gente consegue saber, por exemplo, se uma comida está salgada, se uma comida está doce, ou se eu tenho, né, ingerir, por exemplo, algum produto ali que é azedo ou amargo, né, se eu tomei um remédio, por exemplo, que deixa aquele gosto amargo na boca, a língua, então, que vai realizar essa percepção, justamente porque eu tenho ali uma série de receptores que recebem esses sinais e a partir daí esses sinais são enviados ali, né, para o cérebro, onde a gente consegue, então, perceber esse paladar, né? Então aí, gente, a língua também exercendo um papel muito importante na digestão, né, na deglutição e na percepção ali do paladar, ok? E aí, gente, a gente passa agora, olha só, passou, né, o nosso alimento, a gente deglutiu, ou seja, né, a gente engoliu o nosso alimento, o alimento passou pelo esôfago, o esôfago realizou os movimentos peristálticos, empurrou o alimento até que ele chega lá no estômago. No estômago, então, ele vai iniciar um processo de digestão químico, né? Tirando, então, o amido, que já é digerido na boca, todos os outros nutrientes vão ser aí sim digeridos a partir daí, de estômago para baixo, né? De estômago e intestino. Então, no estômago é onde acontece ali, é onde se gera, na verdade, o quimo. O quimo, então, seria ali, olha, uma pasta de alimentos que são misturados aos sucos digestivos. Então, eu tenho uma série de sucos digestivos que são lançados aí para o estômago. Muitos deles o próprio estômago faz essas secreções, né? Onde se inicia ali, olha, o início, né? Onde tem o início, na verdade, da digestão das proteínas. A principal enzima que é lançada e que está presente aí nesses sucos digestivos é a pepsina. E a pepsina, ela é responsável ali pela digestão das proteínas. E aí, gente, né? Depois que a gente passa, então, pelo, né, estômago, né? Se digeriu, teve ali a formação do quimo, né, com esses sucos digestivos, aí sim ele entra para o intestino. Então a gente começa aí com a digestão no intestino. No intestino, a gente vai ter ali a digestão final de diversos outros alimentos. Lembrem-se que as proteínas a gente já começou a digestão ali no estômago, mas todos os outros alimentos, né? O final, por exemplo, da digestão das proteínas, né? E, por exemplo, também a digestão de gorduras, né? De lipídios, a gente vai ter aí no intestino. Então, ali é a digestão final de diversos alimentos e justamente a gente vai ter ali, olha, os órgãos anexos, principalmente pâncreas e fígado. Se vocês voltarem aqui para mim, vou mostrar aqui no torso para vocês, né? Então, olha só, a gente então, né, engoliu o alimento e aí ele chegou, olha só, aqui no nosso estômago, né? Então, aqui no nosso estômago, ele processou lá os alimentos junto com os sucos, né, digestivos, que são liberados e muitos deles são produzidos pelo próprio estômago, e aí então formou o quimo. Esse quimo então ele é enviado aqui, olha, para a região intestinal, para esses dois órgãos aqui, né, para os intestinos. E é aqui no intestino onde eu tenho o final da digestão de diversos outros alimentos, e aí vou ter a ação do suco pancreático, né, que vai ser aí produzido pelo pâncreas, e pela bilis, que está aqui, olha, que é produzida aqui pelo fígado, né? Então, o fígado produz a bilis, lança aqui para o intestino e aqui então que acontece o final da digestão e principalmente o final da digestão de gorduras. Então a bilis, os sais biliares, na verdade, eles são responsáveis então aí por auxiliar na digestão de lipídios, na digestão de gorduras. E aí no intestino, né, que eu mostrei aqui para vocês anteriormente, que está aqui situado, olha só, o intestino, né, toda essa região aqui intestinal, e é aqui no intestino onde acontece então a absorção dos nutrientes.
esses nutrientes, eles vão ser absorvidos porque as células do intestino, elas apresentam, se voltar aí no LED pra gente, as células do intestino, elas apresentam o que a gente chama de microvilosidades. Ali para você está escrito, olha, intestinal villi, que seriam então as microvilosidades presentes nas células do intestino. E são essas microvilosidades que vão fazer então, né, que vão ter então essa percepção e vão conseguir então absorver os nutrientes, porque quando o sangue passa por ali, ele passa, né, entremanhado, né, então ele passa ao redor e dentro, né, por dentro aí dessas microvilosidades, e aí então elas conseguem absorver os nutrientes por meio dessas microvilosidades. E aí esses nutrientes são enviados para as nossas células, né, e enviados aí para o nosso organismo, para que eles então façam, né, desempenhem aí outras funções, né, principalmente na formação aí de proteínas, formação, por exemplo, de outras substâncias dentro do nosso corpo. E aí, gente, olha só, vamos para o nosso momento investigativo, né? Então, eu mostrei para vocês aqui no torso, né, onde é que estão aí situados, né, os nossos órgãos. Falei para vocês também como que acontece aí esse processo de digestão. E vamos agora para o nosso momento de investigação. Eu deixei aí para vocês, né, os materiais que a gente vai utilizar. Então, olha só, os materiais é a tintura de iodo que a gente consegue aí na farmácia. Eu fui na farmácia e comprei aí a tintura de iodo, que, ó, voltando aqui para mim, eu estou mostrando aqui para vocês, tá aqui, olha, a tintura de iodo, se vocês, né, se a produção aqui conseguir, isso, muito bem. Aqui, olha, eu comprei aqui, olha, a tintura de iodo. Eu deixei para vocês também como materiais, né, pires ou copinhos plásticos, né, mas a gente é muito chique, a gente tem aqui os nossos beckers, tá? Então aqui, olha só, é um becker de vidro que vai então nos auxiliar aí no nosso experimento. Eu separei 4 beckers e em cada um deles eu coloquei aí alimentos, né? Então eu coloquei, olha só, aqui eu coloquei um pouquinho de arroz nesse becker. Esse outro eu coloquei aqui, olha, um pouquinho de feijão, isso no becker aqui do meio. E nesse último becker aqui, olha onde eu tô colocando a minha mão, eu coloquei um pouquinho, olha, de bolacha, farelo aí de bolacha, né? Biscoito, né? Aquela bolachinha que você tem aí em casa. E a partir daí, então, eu vou executar o meu experimento, né? Então, aí para vocês vai aparecer a questão do procedimento. Coloquei, então, os meus alimentos em cada um desses beckers, mas aí eu deixei um vazio, né? E o vazio é justamente que eu vou fazer o teste. Então, eu tenho aqui, olha, abri a minha tintura, né? Abri o meu iodo e vou fazer o teste aqui, olha, pingando um pouquinho, olha, o iodo nesse becker vazio, para que vocês tenham uma noção de como é a cor do iodo, tá? Então aqui, olha, para vocês terem uma noção de como é a cor do iodo, tá? E aí agora, né, eu acho que ficou bem perceptível aqui, olha, isso, a cor do iodo, né? E agora, né, eu vou mostrar aí para vocês como que cada um desses alimentos, então, eles ficam quando a gente pinga aqui essa coloração de iodo. Vou pingar aqui primeiro, olha só, no arroz. Fica bem perceptível logo quando a gente pinga aqui no arroz, ó, fica bem perceptível, não vou pingar nele completo, né? Olha só a gente comparando aqui, olha, com o nosso grupo controle, né? Olha só a diferença na coloração. Observe essa diferença. Vou pingar aqui no feijão. Olha só, pinguei aqui um pouquinho no feijão, observem a diferença em relação ao meu controle e em relação ao arroz. E aí, vou pingar aqui, olha, na bolacha. Observem a diferença em relação à bolacha, ao feijão, né? Vou pingar um pouquinho mais aqui no feijão, olha, para ficar mais perceptível para vocês, ó. Então, bolacha, feijão, o arroz e o nosso controle para vocês darem uma olhadinha aí como era o nosso iodo originalmente. Ok? Aí, gente, anotem aí no caderno de vocês o que aconteceu.
Observem, né? Então, vou deixar o meu iodo aqui. Observem o que aconteceu. Teve mudança de coloração? Se teve mudança de coloração, você consegue explicar por que teve mudança de coloração? Vou deixar aí para vocês então pensarem a respeito. E aí então chega justamente no nosso momento da interação, onde vocês vão responder essas perguntinhas aí. Quais foram os resultados observados aí no nosso experimento? Teve mudança de coloração em relação ao nosso becker vazio, o controle? Qual que teve maior mudança? Relata aí no seu caderno. E a pergunta 2, como você poderia explicar os resultados encontrados? Olha só, vai precisar pesquisar e vai precisar aí também da orientação e do auxílio do seu professor. Deixo então aí para vocês essas perguntinhas. Agora, gente, olha só, nossa aula está chegando ao fim, então eu me despeço de vocês, né, com o nosso experimento. E aí, gente, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal!